Padre nosso Senhor. Eu convido a nossa irmã para estar louvando a alma cristã em nome de Jesus. Louvado seja Deus, irmã, louvando a alma cristã em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Grande é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja gloriosa para o Senhor Jesus. Amém. Louvar o nome do Senhor Jesus, com o hino de número 152. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Santo Deus. Espírito. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de dor. Fala-me cada dia, sempre no tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela vontade os guia, a meus santos dons, irei consagrar-se para tua vida dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de dor. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste ali, mostra-me tua vontade e a tua santa
precisamos, meditar na palavra do Senhor, culto de louvor, Deus fala conosco, mas a maior revelação é a palavra de Deus, amém? Então eu peço aos irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 26, no seu verso 1 a seguir. Gênesis, capítulo de número 26, no seu verso 1 a seguir. Glória a Deus. Eu vou estar lendo os ímpios, irmãos, meus pais, em nome de Jesus. Quando todos encontrarem, diz amém. Me ajude em nome de Jesus. Houve naquela região uma época de grande fome de alimento, como no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua raça que darei toda esta terra, e mandarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, darei a tua semente todas estas terras, e em tuas sementes serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças e os meus mandamentos, os meus princípios e a minha lei. Amém? Só até aqui em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, querido Deus, queremos ao Senhor te dar graça, Pai. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Que o Senhor venha, Pai amado, abrir o nosso entendimento. Que nós possamos, Pai, compreender e entender, Senhor, o que o Senhor queira falar conosco, Pai. Pai amado, que o Senhor venha, Pai querido, nos dar entendimento na palavra. É isso, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Que os irmãos me ajudem em nome de Jesus, com a sua Bíblia aberta, para poder nos ajudar a entender o que Deus quer falar conosco. Amados irmãos, Deus colocou no meu coração para nesse domingo nós fazer um culto de ensinamento todos juntos, aprendendo a palavra do Senhor. Porque às vezes não tem como os irmãos se reunir na terça-feira, e no domingo, quem sabe hoje, os que estão aqui presentes, vamos junto adquirir conhecimento e aprendizado da palavra do Senhor. Então nós vamos ver, amados irmãos, que nessa passagem do livro de Gênesis vai falar sobre uma promessa. Quantos que esperam uma promessa de Deus se cumprir na tua vida, dá uma glória. Glória a Deus. Eu tenho certeza que todos nós aqui, nós temos uma promessa da parte de Deus. Como também, no passado, muitos homens, muitas mulheres tiveram promessa da parte de Deus. E muitos conquistaram e cantaram o hino da vitória. Então hoje, amados irmãos, não é diferente. Ontem foi um culto abençoadíssimo. Deus falou poderosamente conosco no culto de ontem. E hoje também não vai ser diferente. Essa passagem vai falar do homem por nome Isaque. Amados irmãos, ter vitória no meio da adversidade é só para quem tem fé. A pessoa cantar o hino da vitória no meio da adversidade, só aqueles que acreditam na promessa de Deus. Então eu quero que os irmãos prestem atenção o que Deus
vai falar conosco através dessa passagem. Por isso que eu quero que os irmãos permaneçam com sua Bíblia aberta. Nós só lemos até o versículo de número 5, foi isso? Foi. E os irmãos vão estar me ajudando em nome de Jesus nos demais versículos que a qual o Senhor nos concedeu a oportunidade de ouvir. Mas essa história vai dizer, essa história bíblica de Isaac, no livro de Gênesis, no capítulo 26, ensina que Deus abençoou o seu servo em tempo de crise. Deus, ele abençoou o teu servo no tempo de crise. Quando eles confiaram e obedeceram. Às vezes nós queremos fugir para um lado e queremos fugir para outro. Mas o que nós devemos entender, amados irmãos, é que a promessa de Deus, ela só vai se cumprir na nossa vida se nós obedecermos o nosso Deus. Não adianta, amados irmãos, nós ir para um lado e para outro, se não for permitido pelo próprio Deus. Por quê? Porque no meio à crise, no meio à tribulação, nós temos a quem nos socorrer. Por isso que é preciso nós confiar no Deus que nos prometeu, um Deus a qual fez uma promessa para mim e para você, ele é fiel para cumprir. Então nós vamos ver aqui que Isaac, ele obedece a Deus, Isaac, ele vai obedecer a Deus, porque Deus fez uma promessa para o pai de Isaac, para o seu pai. E quem acaba agora desfrutando dessas promessas é o seu filho por nome Isaac. Mas não foi fácil, queridos amados irmãos, de Isaac desfrutar da promessa que Deus fez para o seu pai. Não é fácil nós desfrutar das bênçãos de Deus quando Deus nos oferece. Por quê? Porque nós temos que enfrentar perseguições, temos que enfrentar crises. Mas nós vamos ver que Isaac, ele vai contar história, ele vai contar vitória, ele vai contar uma história no final, uma história de vitória, porque ele esperou com paciência e obedeceu a palavra do Senhor. Então nós vamos ver aqui, que no versículo de número 2, repita para mim o versículo de número 2, por favor. Alguém pode ler para mim o versículo de número 2? E apareceu o Senhor e disse: não desce para o Egito, habita na terra que eu te disser. Primeiramente veio um alerta de Deus para Isaac. E qual foi esse alerta que Deus deu para Isaac? Não desce para a terra do Egito. Então o que foi que Deus pediu para Isaac? Não desce para a terra do Egito. O que Deus está falando comigo e com você? Permaneça no lugar que eu te coloquei. Eu não ouvi um glória. O que Deus está pedindo para mim e para você permanecer, aleluia, no lugar que Ele nos colocou. Ele está dizendo: permanece no lugar que eu te coloquei. E espere, confie, porque a promessa, ela vai se cumprir. Nós vamos ver aqui, amados irmãos, a trajetória de Isaac na adversidade destaca 3 lições importantes para nós. Nós vamos ver que a primeira lição que nós vamos aprender é que Isaac ele não vai brigar com ninguém, não vai contender com ninguém, ele só vai se obedecer a Deus. Isaac não vai brigar, não vai confrontar, ele só vai obedecer. Você sabe por quê? Porque o que é seu, ninguém vai tomar se você obedecer a Deus. O que é para você, ninguém vai tomar se você obedecer a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui que a obediência contra a lógica humana, durante uma grande seca, Deus ordenou que Isaac não fosse para o Egito, mas permanecesse na terra de Gerar. Ele obedeceu
e foi recompensado com uma colheita extraordinária. No mesmo ano, gerando uma grande inveja dos filisteus na vida de Isaac. Deus te prometeu, eu vou te abençoar. Você vai conseguir, mas é preciso você permanecer no lugar que eu te coloquei. É preciso você permanecer no lugar que eu te coloquei. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando Deus dá uma ordem, sempre vai chegar alguém que vai querer tirar você do lugar que Deus te colocou, sim ou não? Sempre vai chegar alguém para poder, tentar tirar você. Mas você não pode esquecer que o lugar que Deus te colocou foi um lugar que Deus fez a promessa para te abençoar. Então nós precisamos entender que quando Deus faz uma promessa para nós, amados irmãos, nós devemos ficar atentos, que agora vai vir os conflitos, vai vir as perseguições, vai vir as palavras de desânimos. Quem sabe alguém possa até orar ao contrário para você não conseguir. Mas você vai ficar atento, você vai ficar ligado, porque quem te prometeu, ele é fiel para cumprir. Quem te prometeu, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Aleluia. Sim ou não? Então nós vamos ver, meus irmãos, que aqui vai dizer que no meio de uma crise, no meio de uma fome, Deus faz uma promessa para alguém. E a primeira coisa que Deus pede para ele é: não sai desse lugar, não sai dessa terra. Agora preste atenção, como é que Deus, o lugar está totalmente contaminado pela fome, os alimentos estão em falta, e Deus pede ainda para aquela pessoa não sair daquele lugar. Preste atenção, o lugar está em conflito, mas Deus está dizendo: não saia, permanece, porque a sua promessa, ela está aqui, é aqui que eu vou te abençoar. Agora preste atenção, pela lógica humana, o que Isaac teria que fazer? Ele tinha que sair, sim ou não, em busca de alimento. Mas o que foi que Deus pediu para ele? Para ele ficar. Quem sabe você está pensando que se você sair, você vai ser bem sucedido. Quem sabe você está pensando que se você sair do lugar que você está, você vai alcançar algo, que está até mesmo que você deseja ter. Mas qual é a palavra de Deus? Permanece. Que no meio da crise, se você obedecer, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Aí que vai dizer, amados irmãos, que naquele momento que ele permanece na terra de Gerar, ele obedece e ele foi recompensado por uma grande colheita. Você quer ter uma boa colheita? Obedece a Deus. Ei, você que está plantando, você quer ter uma boa colheita? Obedece a Deus. Permanece. Aleluia, confiante que a sua colheita, no momento certo, Deus vai te abençoar. Quando nós fazemos uma colheita, o que é que nós devemos ficar agora em vigilância? Para as pragas, não destruir a nossa colheita. Temos que agora ficar atentos, porque agora a colheita ela está feita. Mas agora o que é que vai vir querer destruir a nossa colheita? São as pragas. E para a praga tem que fazer o que para ela não vir destruir a colheita? Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê, mano? Fala aí, me ajuda, por favor. Tem que bater algum veneno contra aquela praga. Mas existe uma praga, aleluia, existe uma praga que ela não sai com qualquer tipo de veneno. Existe uma praga que ela só sai com jejum e oração. Pergunta: que praga é essa, pastor? Praga é essa? A inveja. A inveja. Preste atenção. A inveja, ela não sai de qualquer jeito. A inveja só vai sair
se você for obediente a Deus. A inveja só vai afastar de você se você for fiel a Deus. Porque existe um momento que a inveja, ela vem para nos destruir, ela vem para nos matar, como aqui aconteceu uma inveja. Essa inveja que tiveram de Isaac, porque por onde o pai de Isaac passou, sempre foi abençoada aquela terra. O pai de Isaac, ele recebeu uma mensagem da parte de Deus, que além dele ser abençoado, toda a sua parentela, toda a sua descendência iria ser abençoada. E tudo que Abraão, ele colocava as plantas nos teus pés, aonde ele colocava as plantas nos teus pés, era abençoado. Aonde ele tocava com as tuas mãos, era abençoado. Mas sempre alguém vai querer impedir de você prosperar diante de Deus. Sempre vai ter alguém que vai tentar armar arapucas, armadilhas, para poder tentar tirar você do foco que Deus te colocou. E aí vai dizer que Abraão era um homem bem sucedido. Ele tinha os seus gados, e naquela época, poder pessoa ser bem sucedido, tinha que ter muitas águas nos pastos. E nisso, Abraão tinha da parte de Deus. E sobre aquilo ali, amados irmãos, sempre vai gerar alguém que quer copiar você, que quer ter o que você tem, mas não quer ter a mesma fé que você tem diante de Deus. Alguém possa ser que queira chegar até o seu perfil, mas não quer passar pelo processo que você passou diante de Deus. É fácil olhar para alguém, esse homem, essa mulher bem sucedida, é bem sucedido. Isso é fácil. Até querer desejar ter você. Mas será que vai passar pelo processo que você passou? Será que vai querer passar pelo processo que você está passando, que você passou? Aí o que vai acontecer? Quando Abraão, ele agora é bem sucedido e é feita a promessa para ele e sua descendência, Abraão morre. Quando Abraão morre, quem é que vai herdar agora a herança de Abraão? Isaac, seu filho. Quando Isaac vai tomar posse daquilo que era por direito dele, sabe o que foi que os seus adversários fizeram com ele? Tamparam todos os poços que Abraão tinha cavado. Tamparam todos os poços, colocaram entulho daqueles poços que tinha água, para que Isaac não pudesse desfrutar daquilo que era por direito. Mas preste atenção, por onde o homem de Deus andar, aleluia, por onde o homem de Deus andar, por onde o homem obediente, fiel a Deus andar, as bênçãos vão te acompanhando. Preste atenção, não precisa o homem correr atrás das bênçãos. Automaticamente, quando o homem é obediente a Deus, ele é fiel a Deus, automaticamente, as bênçãos, por onde ele vai, as bênçãos vão te acompanhar. E aí vai dizer, amados irmãos, vamos lá no versículo de número 7, por favor, para poder a gente chegar. Lê o 7, por favor. E perguntando-lhe o homem daquele lugar acerca da sua mulher, lhe disse: é minha irmã, porque temia em dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele: não me matem os homens daquele lugar por amor a Rebeca, porque era famosa à vista. A Isaac agora, está com a sua esposa, com a sua mulher, e Rebeca era muito bonita. Isaac agora, com medo, de alguém fazer mal a ele ou a sua mulher, ele mente. Mentiu de que forma? Ele falou que Rebeca era sua irmã. Para tentar proteger, ele mentiu. Mas nós vamos ver aqui no versículo de número 8. Os irmãos me ajudem, por favor. O 8.
filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Fala assim, mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Um certo dia, o rei, olhando da sua janela, ele presenciou Isaque acariciando Rebeca. Peraí, mas ele não falou que era irmã? Aí nós vamos ver no versículo de número 9. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, dissestes, é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. Por causa dela. Então, o versículo de número 10. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Vamos lá, nós vamos ver que esse rei, o nome é Abimeleque, ele coloca uma lei, ele coloca uma ordem. Quem tocar nesse homem, quem mexer com essa mulher, vai morrer. Aí ele passa a ser agora o que? Amigo, né? Ele passa a ser amigo de Isaque. Nós vamos ver o que essa amizade ela vai gerar lá na frente, por causa da inveja. Você tem amigo que confia? Porque às vezes nós falamos assim, ó, nesse aqui eu posso confiar. Nesse aqui eu posso falar os meus segredos. Nesse aqui eu posso, né? Ele está comigo a todo momento. Esse homem, ele falou assim, olha, quem mexer com essa mulher, quem mexer com você, a ordem aqui é morte. Mas nós vamos ver, para poder entrar aqui na mensagem. Versículo de número 12, por favor. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Aí Isaque agora começou a plantar. Fala assim, repita comigo, Isaque começou a plantar. Preste atenção, Isaque começou a plantar, porque Isaque agora está com uma proteção de um rei. Quem mexer com você vai morrer. Isaque começou a plantar. Isaque começou assim. E era um tempo de crise. Era um tempo de crise. Isaque começou a plantar. Lembra que eu falei que por onde o nome de Deus andar, vai ser abençoado? Por onde você passar, por onde você andar, Deus vai abençoar o seu negócio. Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar a sua família. Mas cuidado com os invejosos. Cuidado com aqueles que dizem ser seu amigo. Porque estão de olho na sua colheita. Aleluia. Estão de olho naquilo que você está plantando. Não tem a mesma fé que você tem. Não tem a mesma fidelidade que você tem. Mas quer prosperar e também você prospera. Aleluia. Vamos lá. Versículo de número 13. E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. Aleluia. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Isaque começa agora a enriquecer. Isaque agora começa a prosperar. Aleluia. Isaque agora começa a prosperar. Não tem aquelas pessoas que falam assim, engraçado fulano. Fulano vive de um salário, mas tem isso, tem aquilo. Eu vou falar porque nós estamos no curso de ensinamento, né? Nós estamos no curso de ensinamento e Deus me deu a liberdade para poder falar. Fulano só ganha praticamente um salário mínimo e tem isso, tem aquilo. Eu tenho isso e isso. E não ando tendo essas coisas. Nós vamos ver que quando Isaque agora começa a prosperar, a Bíblia vai dizer que ele ficou riquíssimo. Alguém agora começa a te
perseguir. Alguém agora começa a olhar para ele de olhar diferente. Prossiga, por favor. Os irmãos me ajudem, por favor. Todos os postos que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus empulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. O mesmo homem que falou assim: se alguém mexer com você, vai. Os irmãos estão entendendo? Que aquele mesmo Abimeleque que falou assim: ó, quem mexer com você e com a sua mulher, vai. Ele mesmo lá na frente, ele dá ordem para poder empulhar os poços de água de Isaac. E ele pede para Isaac sair dali, porque estava muito rico. Ele estava muito rico, ele estava próspero demais. Não tem sempre alguém que quer tirar você de perto. Aleluia, eu vou falar porque nós estamos no conhecimento. E essa mensagem é poderosa para mim e para você guardar no coração. Alguém sempre vai querer tirar você da caminhada. Alguém sempre vai chegar para você e falar assim: ó, isso não vai dar certo não. Tem pessoas que falam assim: você está até me atrapalhando. O mesmo que falou que Isaac estava protegido, foi o mesmo que deu ordem para poder empolhar os poços dele. O mesmo que falou que se alguém mexesse com Isaac, foi o mesmo que foi lá e empolhou ele. Porque esse homem está rico demais. Ele está próspero. Mas vamos lá, prossiga, por favor. Então Isaac pôs Davi e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. Ele pediu para Isaac, viu dizendo que o homem de Deus não questiona, o homem de Deus não briga, o homem de Deus não questiona, o homem de Deus obedece a Deus. Ele teme a Deus. Ele pediu para Isaac sair. Sabe o que Isaac fez? Isaac saiu. Quando Isaac sai, Isaac vai cavar poço em outro lugar. Fala assim: Deus sempre vai me dar a minha ferramenta para me combater os meus adversários. E aleluia. Sai daqui, que você está próximo. Você está prosperando. Isaac falou assim: por onde eu for, Deus vai me abençoar. Aí Isaac vai para outro lugar. Chega lá o que aconteceu. Isaac cava poço novamente e vai nascer água. Prossiga, por favor. E tomou Isaac e cavou os poços d'água que cavavam no dia de Abraão, seu pai, aos que filisteus se louvaram depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome, que os chamaram seu pai. E tornou Isaac a abrir o poço que se cavava no dia de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham empulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu o mesmo nome que seu pai der. E os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá uma grande veia de água. Aleluia! Por onde você for, você vai ser abençoado diante de Deus. Mesmo que alguém vai empulhar, vai perseguir, mas você vai ser próximo em posse. Você vai ser abençoado em posse dessa palavra diante de Deus. Esse irmão está crescendo na fé. Tem pessoas que não admitem a forma que Deus te usa. Tem pessoas que não admitem a forma que Deus faz contigo. Nós estamos no culto de ensinamento, nós estamos falando de prosperidade no meio da crise, prosperidade de um homem que obedece a Deus, prosperidade de um homem que é fiel a Deus. Vocês já perceberam que quanto mais você é fiel, você é perseguido? Sim ou não? Quanto mais você quer fazer para Deus, mais perseguido você é. Aleluia. Eu estou ouvindo um pouco. Glória.
Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, amados, no versículo de número 19, é isso? 20, por favor. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. A Isaac vai lá, cavar poço já é difícil, agora você imagina o entulho. Sim ou não? Sim. Que tem pessoas que querem ver isso comigo, mas não quer cavar. Tem pessoas que querem. Lá era deserto. Deserto. Imagine aí cavar poço daí de entulhar. Aí ele ia lá, cavava e jorrava água. E toda vez que jorrava água, tinha perseguição. Essa terra é nossa. Ainda pertence a esse território é nosso. Vai perseguindo, né? Vai perseguindo para tentar, sabe o quê? Porque às vezes é perseguição para tentar tirar você do foco da sua vez. Você sabe qual é o objetivo do adversário? É tentar te amedrontar. E se ele conseguir te amedrontar, ele vai conseguir agora tirar o seu foco. Mas quando ele te mesmo que você tenha medo, mas que você fala assim, eu posso até ter medo, mas eu vou continuar acreditando na minha promessa. Certo dia, quando o pastor me leva meu nome para ser presbítero, aí eu criei muitos inimigos. Criei vários inimigos. Você sabe onde estavam esses inimigos? Não estava lá no bar, não. Não estava nas festas, não. Estava dentro do templo, dando glória e aleluia. Eu vou falar usado por Deus. Às vezes nós pensamos que os nossos adversários, ele está lá fora, que era para estar lá fora. Mas às vezes ele está, pode contar comigo, tá? Pode, vamos aqui, viu? Pode contar comigo que nós estamos aqui para toda hora, tá? Foi assim que aconteceu. Aí quando perseguiram o homem de Deus, mas tinha uma promessa, lembra da promessa? Você sabe o que faz você sobreviver à guerra? É você acreditar que a sua promessa, quem te prometeu, não foi um homem carnal. Mas quem te prometeu essa promessa é aquele que vela pela tua palavra. Aleluia. Aí criei muitos inimigos. Pastor, nada presbítero, o senhor vai colocar o seu ministério em risco, pastor. Existe no nosso meio pessoas preguiçosas que não querem trabalhar, mas quer matar os sonhos, projetos de quem quer. Tem pessoas que não querem fazer, mas quer construir barreira para quem quer fazer. Mas por onde o homem de Deus andar, preste atenção, você vai ser abençoado. Por onde uma mulher de Deus andar, vai ser abençoado. Aí o pastor falou assim, posso até ser que eu vou colocar no ministério em risco, mas foi Deus que mandou. Sabe o que aconteceu? Fui obediente ao meu pastor, prometi ele não passar por decepção da minha parte, prometi obedecer em tudo e ser fiel a Deus. Mais para frente, fizeram assim para mim, Mas quando o homem virou as costas para mim, Deus abriu os braços. Aleluia.
ignorota de Satanás e está partindo para cima. Você sabe qual é a defesa do homem? A defesa do homem, às vezes, não é ele avançar, não. A defesa do homem, às vezes, é ele, ó. Repita comigo, recuar. Porque quando eu estou recuando, Deus está me abençoando. Quando eu estou recuando, Deus está sempre me abençoando. Aleluia. Aí depois, esse presbítero lá é amor de Deus, né? Esse homem é homem de Deus, né? Mas quantos do nosso meio coloca armadilha para você cair? Quantos do nosso meio coloca mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para tentar tirar você da caminhada de Deus, porque da inveja? Vamos lá, versículo de número 21. Amém, os irmãos vão ligar. Então cavaram outro poço e também contentaram sobre ele. Por isso chamou o sítio. Então cavaram, o segredo é continuar cavando. Estão impedindo? Estão falando? Mas eu vou continuar acreditando. Estão impedindo? Estão falando? Mas eu vou continuar cavando. Vou continuar acreditando que a minha promessa está na mão do Senhor. Esse casamento não vai dar certo. Essa mulher não vai dar certo para você. Esse homem não vai dar certo para você. Eu vou continuar cavando. Eu vou continuar cavando. Porque a última palavra é do nosso Senhor. Aleluia. Tem pessoas até que falam que essa profissão não é para você, amados. Sim ou não? Quando já ouviram isso, essa profissão não é para você, não. Essa profissão é para letrado. Quantos que querem discriminar nós pela cor, pela forma de ser? Mas continue acreditando, continue cavando, porque Deus vai fazer água jorrar do meu deserto. Aleluia! Glória a Deus! Cavar poço em terra seca, isso é mole demais, é só pegar uma pá e jogar a areia para lá. Agora, cavar poço no deserto e ainda entulhado, no meio da perseguição, aí só para quem tem fé. Mas se Deus falou contigo, fique tranquilo. Fique tranquilo. Que Deus vai fazer acontecer para os seus adversários entender que você tem Deus. Aleluia. A promessa divina gera paz. A prosperidade de Isaac era tão evidente que o próprio rei Abimeleque procurou fazer pacto de paz com ele e reconheceu que Deus estava sobre sua vida. O seu adversário, o meu adversário, vai entender que não adianta mexer com você, porque você tem um Deus que te protege. Versículo de número 22. Partindo dali, cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. E o Senhor nos abriu, nos alargou. Deus quando dá, mas Deus não é esse Deus de mesquinha que te dá pouco, não. Deus te dá de acordo à sua necessidade. Deus não é esse Deus que dá e fica depois pelos cantos falando que te deu, não. Deus te deu e bate o martelo que está dado. Amém? Amém? Agora nós vamos entender que para Isaac conquistar essas bênçãos, foi preciso ele continuar no lugar que Deus colocou. Quantos querem sair desta igreja? Eu estou falando com o nome de Deus. Às vezes achando que o pastor é isso,
Porque tem pessoas que quanto mais vê você crescendo, já quer puxar o tapete. Quando o pastor fala de consagrar alguém, quando o pastor fala de dar um cargo para alguém, pastor, não dá não, porque essa daí é assim, assim, assim. Aí quer puxar logo o tapete. Homem de Deus e mulher de Deus, dá glória e dá aleluia. Homem de Deus e mulher de Deus, reconhece e faz, é o próprio Deus. Aleluia. Sim ou não? Sim. Cuidado com a inveja. Tem pessoas que querem te copiar. Manda copiar o seu processo. Quando alguém quer copiar você, você fala assim, ó, copia o meu processo. Se você conseguir passar pelo meu processo, pelo processo que eu passei, você sabe por quê? Porque depois que a vitória está garantida, depois que você conquistou a vitória, você encontra multidões para te aplaudir. Vamos juntos! Mas na hora do processo, na hora da dor, na hora do desafio, na hora de você cavar, esse chão está duro, aqui não vai dar nada, porque aqui está difícil de cavar. Tem glória? Glória a Deus. Não tenho medo de falar que o meu ministério não foi comprado, o meu ministério não foi por amizade, o meu ministério foi com gota de sangue. E tem um marca no meu corpo. Tem um marca. E uma das coisas que eu detesto é por amizade. Eu vou fazer isso por amizade. Não faça por amizade não, que depois você vai ser lançado, ó. Depois alguém vai lançar. Porque quando você faz por amizade, alguém está querendo depois alguma coisa em troca. E te lança tudo aquilo que fez com você, se você falar ou não para ele ou para ela. Mas quando você conquista, aleluia, o perfil diante de Deus, quando você conquista por merecer diante de Deus, pode querer puxar tapete, pode querer engolhar o poço, mas você vai continuar, aleluia, sendo abençoado e tem que reconhecer que foi Deus que te deu. Missionária Érica foi eu que fiz ela missionária, assim eu que indiquei, mas não foi por ela ser minha esposa, não. Não foi. Porque a pior coisa é você fazer, amados, por amizade. Quando você faz por amizade, você deixa, aleluia, de ter a proteção de Deus. E quando você precisa daqueles que falam que é amigo, não foi você que fez? Então me dá um jeitinho, ajuda aí. Não tem aquelas pessoas que querem um jeitinho para se aposentar, que é um jeitinho para poder crescer de carro, que é um jeitinho para tudo. Cuidado com esse jeitinho. Mas quando você fala assim, ó, eu vou cavar, aleluia, eu vou cavar. Se eu não conseguir de um dia, eu consigo de 2. Se eu não conseguir com menos, eu vou conseguir com 3. Ou com mais, eu vou cavar. Um dia vai gerar água. Porque os nossos adversários que agora, ó, que você desiste de cavar os poços. Vamos lá. Versículo de número 23. Deu 23, 24. Por favor. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Senhor de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu Senhor. Quem é que chegou? Quem foi que chegou a ele? Deus. Aleluia. Quem chegou para ele foi o próprio Deus e falou assim, ó, não temas, eu estou contigo. O homem pode até impedir, mas quem está no controle sou eu. O homem pode até querer te parar, mas quem está no controle sou eu. O homem pode até tentar te tirar do caminho, mas sou eu que estou na batalha junto contigo. Eu prometi teu pai. Eu prometi.
Aí vamos ver aí agora o que aconteceu. Aquele que era amigo e depois se tornou inimigo. Repita comigo, Deus vai fazer alguém reconhecer que eu sou abençoado por Ele. Pode bater isso com um martelo. Alguém vai reconhecer que você é abençoado por Deus. Você sabe por quê? Porque quem tem que parar é o adversário, não é o povo de Deus. Porque o povo de Deus tem pessoas que falam que quando começa a perseguição ele para e desiste. Quem tem que parar é quem está te perseguindo. Quem tem que desistir é os perseguidores, porque aqueles que têm promessa vai continuar de pé. Aleluia. Versículo número 26. É o 26? Sim. Sim, por favor. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali no povo. Ó, preste atenção, o segredo agora é construir um altar. Que altar é esse, pastor? Eu não estou ouvindo glória. Glória a Deus. O segredo é você construir um altar. É você continuar chorando, gemendo e dizendo assim: eu vou vencer. Eu estou falando para pessoas que têm sonho, projeto. Pessoas que têm projeto. Pessoas que têm sonhos. Mas o segredo, amados, aí sabe como foi que o pastor Mário venceu? Pegava minha tenda, pegava a missionária e nós íamos lá para o monte. Armava a tenda, entrava dentro e começava a chorar com o papai do céu. Chuva caiu, mas nós estávamos lá na tenda, falando: Senhor, me dá vitória. Nós via escorpião, via cobra, mas nós estávamos na tenda falando: Senhor, me dê misericórdia. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, dentro da tenda pedindo misericórdia, orando a Deus. Pastor Nário já não comia muito, é nem que não comia nada, enjoando a vida. Sabe por quê? Para as palavras daqueles que é invejosos, que diz que você não vai conseguir nos concluir. Você sabe de que maneira você vai fazer os invejosos parar de perseguir você? É você chorando, gemendo, orando e Deus te abençoando. É você continuando acreditando que quem está no controle é Deus. É você dizendo assim: Senhor, eles enterraram e entulharam, mas eu acredito que onde o Senhor mandar eu ir, eu vou prosperar. É você dizendo assim: Senhor, é no deserto que é a minha faculdade. É você dizendo assim: Senhor, é no deserto que eu entendo que eu estou passando pelo processo. É no deserto que eu estou entendendo para prosperar diante de ti, tem que passar pelo processo. Ninguém passa pelo processo em frente à televisão. Ninguém passa pelo processo na casa do outro fofocando. Ninguém passa pelo processo tentando esconder. O processo tem que passar. Nós só passamos o processo acreditando que Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Um certo dia o profeta Abacuque, ele precisava de ver aquele povo avivado com fé. Ele precisava de ver aquele povo temente a Deus de pé e falava: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. Ninguém passa o processo, amado. Aleluia. Se você tentar passar o processo de perseguição em frente à televisão, tu vai ficar com essa doença que está tendo no momento aí, de depressão. Depressivo.
impossível. Mas se você pegar o processo e colocar debaixo do teu joelho, tu vai ver que tu tem um Deus que vai dizer: eu estou contigo. Ninguém escuta a voz de Deus na frente da televisão, não. Ninguém escuta a voz de Deus em grupinho de fofoca. Ninguém escuta a voz de Deus fazendo grupinho. Mas escuta a voz de Deus de mercado. Escuta a voz de Deus. Alguém quer ter o que você tem, mas não quer passar o processo que você passa. Alguém quer ter o que você tem, mas não quer, aleluia, passar a humilhação que você passa. Alguém quer copiar você, mas não está disposto a passar pelo processo. O que é seu ninguém toma. Por isso que eu não tenho medo, amado. Não tenho medo. Você sabe por que eu não tenho medo? Porque o que é meu, só quem faz perder é o meu. Só quem faz perder a sua bênção é você mesmo. O homem não tem direito de tomar a bênção de ninguém. Quando você é temente a Deus. Eu desafio qualquer um, para tomar uma bênção do homem de Deus, de uma mulher de Deus que é fiel a Deus. Você sabe por quê? Porque quando se tomar um, Deus te dá dois. Deus te dá multiplicado. Deus te dá multiplicado. Aleluia. Deus fiel. Aleluia. Deus me deu o dom da palavra. E quando Deus te dá algo, é só você cuidar. É só você zelar. Não tenho medo de enfrentar desafio. Mas para mim não ter medo é preciso eu confiar no meu Deus. Pensa que eu estou aqui por acaso? Acharam graça em mim? Não. Primeiro eu fui perseguido para chegar aqui.